Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, caçador de boas experiências e, claro, caçador de informação relevante. Estamos em mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, o podcast que chegou aqui nesse meio do YouTube esse ano, lá para janeiro, e agora, quando eu estou gravando, já temos mais de 100 mil visualizações e tivemos aqui grandes nomes. Já tivemos Ben Ludmer, já tivemos a presidente América Latina da AWS, já tivemos a CTO do Bradesco, fundador da TOTUS. Isso aqui é um mar, é um céu completamente estrelado. E hoje vamos colocar mais uma estrela nesse céu, porque o conteúdo de hoje está incrível. Eu sou Bruno Gonçalves, seu host, seu apresentador, também palestrante, que já impactei mais de 100 mil pessoas em diversas empresas com mais de 200 palestras no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Estamos hoje com ele que acabou de falar comigo sobre timing e surgiu, né, no mercado, no YouTube, na internet, em tudo, com o nome de El Professor da Oratória. Ele que veio junto nessa onda da Casa de Papel. Seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez Podcast, Giovanni Begossi, El Professor da Oratória. Honra estar aqui, obrigado pelo convite. Ó, inclusive a produção jogou a máscara aqui. Tinha esquecido de pôr a máscara, caramba, esqueci meu próprio branding. E aí, você que não me conhece, prazer, Giovanni Begossi, vulgo El Professor da Oratória, sou bicampeão brasileiro de oratória. E hoje a gente vai falar de comunicação, de persuasão, como ser carismático, como falar bem em qualquer situação, convencer as pessoas, ganhar mais dinheiro. Vou dar spoiler sobre o meu livro. Então, ó, nesse podcast serão dados spoilers. Vamos fazer concordância verbal aqui hoje também. E eu conheci o Bruno num evento, né, Bruno? Quer começar contando essa história? Bora! Palestrantes, né? E para mim é sempre muito legal trazer palestrante aqui, porque a gente fala a mesma língua, talvez passe pelos mesmos problemas. E eu conheci o Giovanni no Magic Makers Fire, um evento do setor de turismo, da Magic Blue e da Academia da Magia. Tava eu lá, Magic Blue. Joyce maravilhosa. Tava conversando aqui com o Bruno, acabei de voltar da Disney e Orlando, guiamento virtual da Magic Blue, porque eu palestrei lá, e daí... Pô, na hora de fazer o guiamento, vou fechar com os caras, né? Os caras me honraram, aí eu vou contratar o concorrente? Óbvio que não. Maravilhoso. Fui lá, meu amigo, mais de 40 atrações em 3 dias, não peguei fila. Só que, não sei se você já passou isso, você não se sente um pouco estranho quando tá uma mega fila, criancinhas de mão dada com os pais... Aí você passa reto, assim, sem fila. Aí todo mundo fica te olhando, assim, meio que com raiva. Você já passou por isso? Meio estranho. Cara, eu fico feliz. Você fica feliz? Eu fico muito feliz. Sabe uma sensação? Mas você sente olhar fuzilando. Com assim. certeza. A sensação que eu sinto que é muito gostosa, eu atendo grandes resorts, né? Então, eu acabei de voltar do Salinas Maragogi, fui pro Mavsa, que é no interior de São Paulo, atendi Blue Tree. E aí, assim, você olhar pro lado, aí você tá lá, você fica hospedado no resort, e estão te pagando pra estar lá treinando a equipe. Aí eu falo assim, nossa, todo mundo pagando, sei lá, dezenas de milhares de reais pra estar aqui, eu tô recebendo. Dá uma sensação de... Mas tem um problema nisso tudo, que é, eu fico sem vontade de pagar pra ir pro resort. Eu falo assim, não, quando eles me contratarem eu vou, porque, poxa, os caras me pagam o valor que eu cobro de palestra de treinamento, e aí agora eu vou pagar pra ir, tipo, é o dobro, né? Porque você sai do negativo, não, eu não vou mais. Mas a Magic Blue, excelente. E aí, olha que coisa engraçada, eu fiz minha palestra, fiz a palestra vestido de Harry Potter, um negócio muito louco, porque era um patrocínio da Universal naquele evento. Top. E aí vejo que chega este rapaz vestido de El Professor, e aí ele pergunta, alguém quer se vestir de La Casa de Papel e ser meu capanga? Olha pra minha cara de dizer não. E aí eu estreiei com ele sendo capanga do La Casa de Papel, e depois a gente se encontrou. Aí você foi o Osasco. Eu fui o Osasco. Aí você me quebra, né? A galera de Osasco tá tudo certo, na paz. E depois a gente se encontrou no HJ Conference, e aí a gente vai se encontrando nos eventos por aí. Eu fiquei sabendo que você tá o palestrante mais estourado do país aí, altamente requisitado. Cara, a gente tá tentando. Agora, assinei uns contratos esses dias, né, com meus novos agentes, que eu acho que você falou muito bem dela, inclusive. Então acho que agora... temos que viralizar no digital, hein? A gente já falou sobre isso, né? Vou te dar umas dicas pra você conseguir 1 milhão de seguidores em menos de um ano sem equipe, sem entrar com o pago. Foi o que eu fiz. Bora.
Mas o papo vai pro lado que você quiser. Não, e a gente pode chegar por aí também. E você sabe, assim, nesse mercado de palestra, a gente vai encontrando uma série de pessoas. Já tive com a Natália Bildt, também mega estourada no digital. E sabe uma coisa Você gosta das palestras dela? Cara, eu sei onde você vai chegar. Fui desmascarado. Não gosto, cara. Eu fui mestre de cerimônias do C-Day e anunciei ela no palco. Inclusive, tirou uma onda com a minha cara, porque eu vou falando que ela criou um império de pijama e tudo mais, não sei o que lá. Aí quando ela aparece na minha frente, um negócio de cetim brilhando e tudo mais, eu falei assim, não, ela disse aqui que é pijama, mas nem a pau, dá pra ir no Esse pijama é caro. Dá pra ir no shopping com esse pijama. Aí ela pegou o microfone, eu já nem podia me defender, porque não eu tava é da sem Renner microfone. esse pijama. Não, com certeza não. Aí ela falou assim, não, é pijama sim. Eu falei, tá tudo certo, não posso nem me defender mais. Você que roteiriza as palestras da Natália, né? A Natália hoje e o Felipe Pacheco são grandes amigos e é um case que, nossa, eu me orgulho muito, porque a Natália, você sabe, né, já tinha mais de 10 milhões de seguidores lá em 2023, altamente respeitada, e ela certa vez foi dar uma palestra. E ela deu uma palestra num evento e ela mesma não gostou da performance dela. Ela falou assim, ela recebeu ali algumas dezenas de milhares de reais pra palestrar por 1 hora, e ela saiu, cara, eu acho que eu poderia estar melhor no palco. Nisso, a gente se encontrou, comecei, junto com a minha sócia, a fazer as palestras dela desde o início de 23. Então, já mais 2 anos juntos, e o resultado foi que ela mais que dobrou o cachê dela. Hoje o cachê dela é mais de 6 dígitos. Ela, muitas vezes, na maioria das vezes, é o ápice do evento, então, o ponto alto do evento, a palestra da Natália Bildt. E todas as quebras de padrão, todo o conteúdo, a gente fez com muito carinho. E agora você vai aprender nesse podcast os segredos, não só da Natália Bildt, mas os segredos dos maiores palestrantes do Brasil para ser aplaudido de pé, para emocionar as pessoas, para ser o ápice do evento. Então a gente vai falar disso. Então, já que você já lançou isso aí, deixa eu falar uma coisa. Eu recebi um mentorado para ajudar a montar a palestra e tudo mais, um executivo da AWS que veio de você, acho que nem você sabe que você me indicou, mas se você falou alguma coisa de mim em algum lugar, foi o Pedro da AWS e fechou a mentoria comigo. Parabéns, né? É isso aí. Valeu pela indicação. Então, já que você falou de palestrante, como impressionar o público, como ser aplaudido de pé, conta os segredos, mas vai com calma, não ferra nós. Não pode revelar tudo. Não ferra nós. Vamos lá. O primeiro segredo é você ler o meu livro. Do nada. Quando a gente fala de comunicação no palco, eu gosto muito de um cara, você sabe que eu adoro ele, que é o Dale Carnegie. Dale Carnegie, eu considero ele o pai da oratória moderna. O cara era visionário. Já tinha outras pessoas que estavam trazendo um novo viés para a oratória antes dele. Ele nasceu em 1888. E quando ele chegou ali, início do século XX, tendo toda uma explosão de ideias, estava toda uma mudança de pensamento nos Estados Unidos, ele aprendeu, com outras referências, um novo meio de fazer comunicação que não era aquela oratória tão engessada. Antes do Dale Carnegie popularizar essa nova forma de falar, tinha 2 formas de ver a oratória. Ou a oratória como arte, aí era uma coisa mais restrita a certas classes, pessoas muito abastadas que estudavam regras complicadas de retórica e faziam discursos eloquentes na tribuna. Então, era a oratória como arte. E tinha a oratória como fisiologia, que é mais relacionado ao trabalho do fonoaudiólogo. Mecânica da dicção, aquecimento vocal. Então, a oratória era isso. O Dale Carnegie, não foi ele que criou, mas foi ele que popularizou a noção de oratória como habilidade, nas palavras dele, que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. Então ele veio para desmistificar, falou, ei, qualquer um pode se comunicar e se você treinar, você vai chegar lá. E por que ele fez isso? Porque ele viu um mar de pessoas que precisavam se comunicar e não conseguiam. Empresários bem-sucedidos, mas que travavam na hora de falar com muitas pessoas. E falou, não, peraí, tem um mercado aí. E o Dale Carnegie também, o pessoal às vezes romantiza, mas eu tive a oportunidade de estudar a biografia dele. E o Dale Carnegie, nossa, ele foi vendedor de curso por correspondência fracassado, vendedor de carne fracassado, vendedor de carro fracassado, escritor de ficção fracassado, ator fracassado, dramaturgo fracassado. E aí ele encontrou um sucesso medíocre como professor de oratória. Então a única coisa que estava dando certo para ele era dar curso de oratória, mas nada super explosivo. Incrível. Eis que
Em 1936, o jogo dele muda, porque ele lança o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um clássico. Aí esse livro pega uma atração, pega um timing, deixa ele no patamar de celebridade nos Estados Unidos. Em 1936 lança o livro, em 1937 ele tá almoçando com o presidente na Casa Branca. Então esse é o nível. Aí ele virou o rei, ele virou realmente uma personalidade muito conhecida. E acabou dando muita atenção para isso da comunicação. Eu sou muito grato porque se não fosse o Dale Carnegie trilhando todo esse caminho, meu trabalho hoje seria muito mais difícil. Então eu me espelho muito nele. E uma das obras mais clássicas dele, que nem todo mundo conhece, é o Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Que esse livro, inclusive, veio antes do Como Fazer Amigos. Porque era o roteiro do curso de oratória dele. Então ele dava o curso de oratória e tinha que ter um roteiro. Aí ele lançou esse livro, que é o roteiro do curso dele. E lá já começa com um dos maiores segredos dos palestrantes. Ele fala assim: você quer o segredo para atrair e reter a atenção das pessoas? Muito simples. Entretenha. Então, para você fazer uma boa palestra, que realmente, cara, uma galera vibra, você tem que saber de entretenimento. A galera ainda tá na vibe de achar que basta ter um conhecimento. Não. Se eu sou um cara técnico e que tem muita profundidade, eu vou conseguir dar uma boa palestra. Não é assim. Eu gosto de fazer uma comparação. Essa comparação tá até no meu livro. Dá um salário do meu livro depois. Que é: seja menos professor de faculdade e mais professor de cursinho na sua comunicação. Mas olha só como faz sentido. E nada contra os professores da universidade, ó. Coração coreano pra vocês. Mas é o seguinte: imagina um professor de universidade mais tradicional, concursado, servidor público, aquele cara que não atualiza a aula há 30 anos, sabe? Eu tô falando desse cara. Aí ele vem lá, ele senta, aí ele fala monótono. Ó, pessoal, slide aí da aula de hoje, slide cheio de texto. Imagina isso. Esse professor, ele não tá nem aí se o aluno vai prestar atenção ou não. É meio que o problema do aluno. Meu amigo, eu tô aqui, eu tô recebendo meu salário. Se você for inteligente, você vai se esforçar pra prestar atenção pra ser alguém na vida. Mas se você não prestar, ó, tô nem aí. O problema é seu. Parece que ele se esforça pra aula ser ruim, entendeu? Agora vamos pegar o professor de cursinho. O professor de cursinho, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Ele quer que o aluno passe naquele certame. Seja o Enem, seja um concurso público, ele tá vidrado naquele objetivo. Então o sucesso dele como professor não é se ele é legal, se ele dá uma boa aula, é qual que é a taxa de aprovação. Então beleza, ele sabe que ele tem que ser eficaz. E com base nisso ele faz um monte de estratégia. Por isso que os professores de cursinho vêm lá, leva violão, faz música, faz estratégia mnemônica, conta histórias, faz a galera rir. Por quê? Porque quanto mais espaço, quanto mais entretenimento um espaço dá, você quer estar nele e você não vê o tempo passar. Então imagina, uma pessoa que quer passar em medicina, um curso difícil, que tem que estudar tanto. Se a aula é muito difícil, monótona, chata, aí você tá torturando demais. Agora, se o professor consegue deixar a aula leve, aí é bem melhor. Por isso que eu gosto de dar essa analogia. Seja mais professor de cursinho na sua comunicação. Cara, maravilhoso. E aí, pra você que me chama de palestrante motivacional, ai, Bruno, porque na sua palestra tem evidências. Ai, porque na sua palestra tem piada. Ai, porque na sua palestra a galera chora. É assim que o cérebro humano funciona. Eu faço uma brincadeira com o pessoal depois que eu coloco evidências. A galera canta evidências pra explicar o que é uma experiência, porque eu falo da experiência do cliente. Que massa. E aí acaba evidências e eu falo assim, eu coloquei isso aqui e eu acabei de hackear o seu cérebro. Eita. Por quê? Porque você pode esquecer de tudo que eu falar pra você, mas você não vai esquecer do palestrante gordinho, de camisa colorida, que fez vocês cantarem evidências no meio de uma palestra, no meio de um evento corporativo. Porque tem quebra de padrão e porque experiência gera emoção e emoção cria memórias. Já esqueceu a fórmula de Bhaskara na prova de matemática? Você estudou um dia antes, estudou lá a fórmula de Bhaskara, foi dormir, seu cérebro fez o quê? Jogou tudo fora, porque para ele não era importante, porque não estava relacionado a alguma emoção, a alguma coisa que valia a pena guardar para o dia seguinte. E aí no dia seguinte você esqueceu. Então a nossa memória funciona assim, né? Se tiver atrelado a uma emoção, se for positiva, excelente. Se for negativo, a gente chama de trauma. E tem que ir no psiquiatra, no psicólogo para resolver. E aí eu falo, infelizmente, a profissão do professor, que é muito necessária, ela não é tão valorizada quanto a do palestrante. Quanto ganha um professor por hora? Quanto ganha um palestrante por hora?
Por quê? Porque o trabalho do palestrante vai além da comunicação, do conhecimento, aliás. É entreter. Gerar uma experiência. Exatamente. Então, a gente está numa onda que todo mundo acha que pode ser palestrante. Todo mundo pode? Eu sou um pouco reticente, né? Eu não pego qualquer um para fazer mentoria, eu não falo assim, todo mundo pode. Eu acho que se você se esforçar e você quiser de verdade, você vai chegar nesse caminho. Mas como a galera faz, e tem uma galera, por exemplo, que vende curso de mentoria para ser palestrante vendável. E aí você olha para a pessoa não está em palco nenhum. A pessoa não está em cliente. O único palco que ela está é o próprio palco, que ela criou para ela mesma. Eu falei ela mesma, né? Acabei meio que falando quem é, né? Mas, então, eu acho que vai muito além. Né? Então, eu acho que essa analogia que você fez é brilhante e irretocável. E a analogia que eu usava não era nem o professor de cursinho, mas o professor de ensino médio. Sabe aquele professor de química que fez você decorar uma parte da tabela periódica? Bela Magricela casou com o senhor Barão. O Bela é berílio, o Magricela, Mg, magnésio, casou, CS, césio. Cara, eu não sou químico. Eu me formei em engenharia da computação, sou palestrante, falo de experiência do cliente e eu decorei esses elementos da tabela periódica. Por quê? Porque fez sentido. Então, comunicação é muito mais do que só repetir palavras ou escrever alguma coisa. E isso que você falou de lembrar, porque hackeou o cérebro e gerou uma memória, tem um nome técnico para isso. Isso inclusive é bem avançado, tá? Se você souber isso aqui, se você repetir por aí, vão achar que você é muito inteligente. Porque isso aqui é o estado da arte de neurociência aplicada à comunicação. Se chama efeito ascendente da persuasão. O que é isso? Primeiro, chame a atenção do cérebro primitivo e depois convença o neocórtex. Então, pegando um pouquinho daquela tese do Daniel Kahneman de sistema 1, sistema 2, cérebro primitivo e cérebro racional. Isso é importante o pessoal entender profundamente que o que a gente está falando não é invenção da cabeça, de fato, tem lastro na ciência. A gente tem o cérebro primitivo, que ele é inconsciente, ele é muito rápido, automático, mas ele tem uma capacidade limitada de processamento, ele é meio burro. Ele é composto pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, responsável por funções básicas de sobrevivência, emoções primárias. Então esse é o cérebro primitivo. Se eu tô aqui falando, calma, tá tudo bem. Mostra a reação dele. Filho da... Então ele deu uma tremidinha aqui, mas calma que agora tudo que eu falar vai ser transmitido por conta de um coquetel eletroquímico que foi lançado no seu cérebro para o hipocampo, vai formar uma memória a longo prazo. Então calma que a gente usa todas as armas da didática. Mas você percebeu que eu te assustei e você reagiu automaticamente. Do mesmo jeito que a gente tá andando na rua e alguém buzina e fala, eita porra, então a gente é automático, que legal, a gente vem com isso de fábrica. Prazer, cérebro primitivo. E a gente tem o cérebro racional. O cérebro racional, ele é composto pelo neocórtex, ele é a parte consciente, ele é a parte mais recente na nossa evolução, ele é responsável por emoções complexas, cálculos complexos, projeção de cenários, ele pensa em termos de passado, presente e futuro, o cérebro primitivo só pensa no presente, e ele é muito inteligente, extremamente inteligente, só que ele é demorado, ele é lento. Então, qual que é o grande segredo de todos? Perceba que muitos palestrantes soam demasiadamente técnicos. E quando você fala difícil, coloca um slide cheio de texto, falta o entretenimento, você está apelando para quem? Para o cérebro racional. O que as pessoas não sabem, aqui que é o pulo do gato, é que é o cérebro primitivo que controla o fluxo de atenção. Então, o fluxo de atenção é literalmente um recurso escasso do cérebro, porque gasta glicose. A gente não consegue prestar atenção em tudo que a gente queria, nem que a gente quisesse. Beleza. Se é o cérebro primitivo, que ele é muito rápido e muito burro, que controla o cérebro, que controla o fluxo de atenção, qual que é o critério que ele usa? Ele tem que ver numa rápida análise que isso é importante. E se você precisa de muito esforço para decodificar a importância daquela informação, falta o que a gente chama de fluência cognitiva. Ou seja, o cérebro primitivo olha assim e fala, cara, eu não tô sacando a importância disso. Para eu começar a entender a importância disso, eu teria que gastar muita atenção de primeira, e eu não sei nem se vale. Então, quer saber de uma? Eu vou desfocar. Não quero. E é por isso que a gente não consegue prestar atenção nas coisas chatas. Então, qual que é o grande segredo dos mestres?
É o efeito ascendente da persuasão. Primeiro você chama a atenção do cérebro primitivo. Depois você convence o neocórtex. Tem que ter os dois. Se você é o cara só que fala racionalmente, a pessoa não vai prestar atenção. Se você é o cara que só apela pro límbico, igual uma dancinha do TikTok, você é até bom de chamar atenção, mas a pessoa não fica. Agora, se você tem os dois, você vira o Pablo Marçal da oratória. Quase posso engasgar ali. Mas, basicamente, você vai ficar um comunicador muito bom. Então, todo grande orador que você vê, começa a prestar atenção. Ele usa o efeito ascendente da persuasão. E a gente pode até dar um outro nome para isso. Agora vamos voltar antes. Olha só, tudo que a gente já falou. A gente já falou de neurociência, já falou de cérebro primitivo e cérebro racional. Já falamos de Dale Carnegie, já falamos de entretenimento. Agora a gente vai voltar mais atrás ainda. Aristóteles, quando ele escreveu Retórica há 2000 anos, e ele falava assim, se você quer ser hiperpersuasivo, tudo que você tem que fazer é usar o ethos, o pathos e o logos. Ethos é credibilidade e autoridade. Exemplificando, você estaria mais propenso a aceitar um conselho de saúde de um médico do que de um pedreiro, mas eu não falei qual conselho é esse. Pode ser que o pedreiro esteja certo, só que o médico tem esse ethos específico da saúde. Então, ethos, pathos, paixão, emoção, e logos, razão, lógica. Olha só que interessante. Há mais de 2000 anos ele já falava do efeito ascendente da persuasão. Ele já falava, peraí, você tem que passar confiança, fazer sentido lógico e emocionar as pessoas. E agora, veja se todo grande palestrante não faz isso. Ele consegue passar confiança, ele emociona e o que ele está falando faz sentido. Então o cérebro racional fala, não, caramba, realmente esse cara tem conteúdo. Só para você ver como os segredos sempre estiveram ali. Agora a neurociência está jogando luz aquilo que sempre soube. Sempre existiram bons oradores e bons manuais de oratória. Então eu não acredito que está tendo toda uma nova revolução. Na verdade, só está se jogando luz ao que sempre funcionou. Porque isso é humano, né? Tudo que se faz para prender atenção, para vender mais, a história dos gatilhos mentais, e eu percebo na sua comunicação que isso já tá muito natural para você, né? Diz aí um gatilho mental que você acha que eu uso muito. 2, 3 vezes aqui você já falou, não, o segredo para XPTO, o mestre, os mestres vão entender isso. São gatilhos mentais para... Esse aí em especial é o gatilho mental da antecipação. Antecipação é você criar uma grande pilhação para isso. É você dar uma informação incompleta e... Ali eu tô até misturando com o gatilho mental da curiosidade. Eu tava a caminho aqui do podcast. Não sei se você gosta de videogame. Gosto. Cara, tava a caminho do podcast. A Rockstar... É que assim, a gente gravou e lançou um tempo depois, tá? Mas no dia que está sendo gravado, tava a caminho daqui, entrei no YouTube e tava no Uber. A Rockstar lançou o trailer 2 de GTA 6 há 3 horas. Esse não vi ainda. Então, não vi. Eu acabei de... E daí 3 horas tinha 14 milhões de views. Olha que louco. E aí, beleza, tava vendo lá. O que é o trailer? Gatilho mental da antecipação. O que a cena pós-crédito do filme da Marvel? Gatilho mental da antecipação. O gatilho mental da antecipação também é chamado de efeito Zeigarnik, em homenagem à cientista que descobriu, que é o seguinte: informações incompletas tendem a ser mais facilmente lembradas. Então, se eu chego e falo assim, olha, são 3 segredos que se você dominar esses 3 pontos, você vai ficar muito rico. Absurdamente rico. Assim, você não vai perceber, você não vai entender, conceber na sua mente o tanto de dinheiro que tá na sua conta bancária. E eu vou contar esses 3 segredos pra quem ficar até o final do podcast. Só quem ficar até o final. O que eu fiz aqui? Efeito Zeigarnik, deu uma informação incompleta. Agora você sabe que tem 3 segredos, e se eu não der, você vai ficar com uma coceira no cérebro, assim, caraca, qual eram os 3 segredos? Então a gente precisa, meu Deus, eu preciso da informação completa. E é por isso que a gente usa esse efeito. Eu chamo carinhosamente de efeito João Kleber. O João Kleber. Para. Sabia que eu já fiz uma live com ele? Sério? Não, o cara também deve ser mestre em gatilhos mentais. Vamos mandar um áudio pro João Kleber aqui, peraí. Ah, mentira. João Kleber. Já tá eleito o podcast mais louco que a gente já fez. Só pra você ouvir a voz dele aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O cara fala bem, mas deixa eu falar aqui, ó. Oi, João, tudo bem? Tô aqui com o Bruno
que é um cara especialista em experiência do cliente. Estou num podcast aqui e a gente tá falando de gatilho mental da antecipação e surgiu aqui o seu exemplo como mestre de retenção de audiência. Para. Aí a gente ficou se perguntando se você mandaria aqui um áudio com pra gente tocar ao vivo aqui no podcast. Vamos ver, se ele responder até o fim do podcast, a gente passa o maravilhoso. Você sabe quando eu vou falar com o pessoal da House na palestra, e aí eu falo, olha, em alguns slides tem música de fundo e tal, não sei o que lá, que acho que dá até pra chamar de gatilho mental essas técnicas de usar música e tudo mais na palestra. Eu falo assim, ó, eu chamo esse momento de momento João Kleber. Né, que é um momento pra gerar emoção. Só não tem o para. Não, o João Kleber, eu admiro tanto a comunicação dele, e não sei se você sabe, mas ele tem mais de 50 anos de comunicação na TV. Imagina a pessoa tá há mais de 50 anos na TV, é que ele tá muito bem conservado. Pra mim ele tem 40 anos desde sempre. Ele tá muito conservado. Mas, cara, 50 anos de TV. Então, a experiência dele é absurda. E ele, com o programa lá, Teste de Fidelidade, ele conseguiu recordes e recordes e recordes de audiência. Por quê? Porque ele dominava o segredo da retenção. Não, só esse. Esse gatilho. Ele usava outro. Da antecipação. É só esse. Aí eu fui fazer uma live com ele. Fui lá, no Instagram. Então vamos lá. Vamos entender os segredos de oratória do João Kleber. E daí eu cheguei pro João Kleber na live e falei assim, João Kleber, agora você vai me dizer qual que é o maior segredo do mundo pra ser um bom comunicador. Aí ele falou, beleza, vou contar. Aí quando ele foi contar, eu fiz... Cara, eu zerei o game, eu dei um para no João Kleber. Maravilhoso. Você conheceu ele como? Como é que foi? Ou você meteu o louco e chamou ele no Instagram? Eu acho que eu meti o louco e chamei. Foi tipo isso. Porque teve uma época que ele lançou um curso de comunicação também, não sei se ele ainda tem, e daí eu mandei um direct, acho que parabenizando, algo assim. Eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de parabenizar e elogiar as pessoas. É uma filosofia minha que espalhar o bem é de graça. Então, olha só que louco. A gente usa muito a nossa comunicação para criticar, julgar e reclamar. Uma coisa que eu gosto de fazer é, legal, tenho 2 milhões de seguidores no Insta, mas eu tô no Reels, tô de boa na rede social. Me deparei com um conteúdo que me prendeu, eu gostei, eu ri, eu aprendi algo. Cara, eu gosto de entrar no perfil da pessoa, muitas vezes seguir a pessoa, mesmo que tenha pouco seguidor, e mandar um direct falando assim, poxa, que legal, vi aqui seu conteúdo, parabéns, continua, você tá indo muito bem. Porque na minha trajetória, eu conto assim, nossa senhora, acho que umas 2 ou 3 pessoas fizeram isso comigo. E eu sei o peso que tem. E a gente não faz isso. E eu gosto de dar esse incentivo. E se você tá vendo isso aqui e te deu a ideia de fazer também, faça mais isso. A gente tantas vezes fica criticando, cara, por que a gente não vai lá e simplesmente dar um elogio, velho? Você fica elogiando na sua cabeça. Você acha que é óbvio. Não, ele sabe. Não, cara, vai lá e fala. E na hora de criticar é tão fácil, né? E eu acho que... E até tem gente que usa o erro no Instagram pra gerar engajamento. E aí quando eu vejo... e dá vontade de comentar pro negativo, eu falo assim, puta, o cara me pegou. Sei lá, o cara coloca um erro numa conta de propósito, uma vírgula. Cara, esses anúncios... Eu nunca coloquei um erro de propósito. Às vezes tem erro de verdade mesmo. Mas o pessoal gosta de corrigir, viu? O pessoal vai lá... Mas não só corrigir, criticar mesmo. Às vezes eu, tô lá rodando tráfego pro público frio, que é aquela galera que nunca me viu na vida. Aí do nada apareceu, lá com essa máscara e tudo mais. Os comentários que eu recebo. Meu Deus, esse cara tá ensinando comunicação com esse sotaque de caipira do interior, vai aprender dicção, vai melhorar sua oratória antes que ele ensinar. Meu Deus, esse cara é bicampeão brasileiro de oratória, se esse cara é o campeão, imagina o último lugar, por isso que o Brasil tá perdido. Todo dia sai de casa um mané e um malandro, e quando se encontra sai negócio. Meu Deus, esse coach vai acabar com o Brasil, meu Deus! Então, cara, esses são os comentários que eu recebo, e eu fico imaginando, como deve ser a vida dessas pessoas? Nossa, é triste. Que tipo assim, o esporte delas é ficar perdendo o tempo delas, destilando ódio gratuitamente. E eu me pergunto, eu falo isso com a Bárbara, que é minha esposa, será que a internet só mostrou esse submundo, ou a internet criou esse submundo? O que você acha? Cara, porque é muito de graça. Você está filosofando hoje, hein? Filosofia. Você está muito... Você quer uma boa? @Bruno Filósofo. Eu fiz uma palestra em Goiânia para uma grande construtora. Fui eu e o Gustavo Malavota, baita palestrante. E aí, no final da minha palestra, eu sempre deixo um QR Code para deixar para as pessoas darem a opinião. E hoje a minha nota média, com mais de 2.000 avaliações, é de... Vibrou aqui o celular, falei, não, deve ser ele. Deve ser o João Kleber, mas não. Não é. Mas é uma aluna minha de oratória, chama Camila, abraço Camila. Ela é a médica mais seguida do mundo no TikTok.
Diga aí, ela é médica, tem mais de 10 milhões no TikTok. Caraca. Doido. Vamos falar disso. Como crescer no TikTok? Nota média das palestras, 9,97. Uau. Excelente. Por isso Mas que você aí, é o Bruno Al. por isso que eu sou o Bruno Al. Entendeu? Você vê que a humildade não tá em dia. Ah, e mas aí, eu sou assim. A gente pode falar também sobre... Porque eu realmente... A autoconfiança assusta as pessoas. Porque a galera tá a acostumada... audácia. A galera tá acostumada a ficar se colocando pra baixo. Amigo, você vai... E se desculpando, né? Se você... Nossa, se tem uma pessoa que você não vai ver se colocando pra baixo, sou eu. E nem você. E isso tá tudo bem. A gente não tem que ficar achando que a gente é pouca bosta só pra agradar o ego frágil dos outros. Mas continua. Eu acho que você tem que saber suas fraquezas, mas, cara, exaltar suas fortalezas. E aí tinha mais de 1.000 pessoas, corretores de imóveis, e 200 pessoas responderam à pesquisa. Então, uma média de 20% é uma média boa. Acho que 193 notas 10, 5 notas 9, aí tinha uma nota 8, que aí quando você fala de NPS, 8 já começa a ser ruim, e tinha uma nota 1. Ah, sempre tem um troll ali. Eu falei, não é possível. 1? Porra, 1 é tipo assim, eu cheguei lá e caguei no chão. 1! Xingou a mãe do cara. Aí eu sempre deixo assim, se não foi 10, Explica o porquê. Por quê? Aí tem alguns, né? Aí 10 porque 10 só pra Deus. Aí sempre 10 tem, porque sempre tem 100, 9 porque tem sempre alguma coisa pra melhorar. Aí essa 1 era, eu vi os seus stories chegando em Goiânia, e o que aconteceu? Quando eu cheguei em Goiânia, a porta do avião estava aberta, obviamente, saí do avião, e quando eu fui sair daquele hallzinho do aeroporto pra ir pra saída, tava fechado, trancado. A gente tava trancado entre o avião e a saída do aeroporto. E aí eu brinquei, eu falei, ó, a gente tá preso aqui em Goiânia, acho que precisa de passaporte pra entrar em Goiânia, porque era do lado de um negócio da Polícia Federal. E aí eu falei, brinquei com evidências, porque eu uso evidências na palestra, né? E Goiânia, evidências, tem tudo a ver. Essa foi a piada. Não xinguei a mãe de ninguém, não, você zoou Goiânia, merece nota 1. Zoou Goiânia. Não é possível. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ver a nota 8. Aí eu achei um comentário lá que era, salvou minha vida. Salvei. Não, tem uma pegada motivacional no final da palestra, tem a história da minha esposa, que fala muito sobre inteligência emocional, sobre resiliência. Já ouvi algumas vezes. Aí eu olhei, salvou minha vida, nota 8. Falei, caramba, moça. Imagina se não tivesse salvado. Rapaz, o que eu preciso fazer pra você me dar 10? E essa característica minha de olhar os negativos já mostra como a gente é. Eu não tenho tempo de ler todos os positivos. Porque foram 193, 194. Mas os negativos a gente quer olhar. E os negativos, cara, me abalam demais. Eu fui fazer uma palestra pro Hotmart, né? Então eu não tô lá com 1 milhão de seguidores, mas eu falo com os caras que mandam no dinheiro dessa galera. E aí, mó galera, teve uma nota que não foi 10. Nota 6. Aí eu fui ler. E eu reparei que no final da palestra teve um evento, uma festa, carreta furacão e o cacete. Beleza. Aí o cara falou assim, não falou nada do que eu já não soubesse, Eita, eu poderia porra. facilmente fazer a palestra no seu lugar. A minha vontade era ter falado assim, por que você não fez, amigo? Você tá aí na CLT, por que você não fez? Mas você sabia que... É por isso que a gente tem que desconsiderar certos comentários, porque tem muitas vezes concorrente te julgando. Tu vai ouvir teu concorrente? Eu lembro que eu fui dar uma palestra uma vez pra um grupo político. E aí, cara, fui lá. Era um grupo que tinha muitos políticos eleitos e políticos que queriam se eleger. Daí nesse grupo lá, eu fui dar o meu passo a passo pra chamar atenção na internet, conseguir uma puta de uma audiência orgânica e conseguir usar isso pra se eleger mesmo sem ter muito dinheiro pra investir. Então era um conhecimento muito bom e validado praticamente. E aí, beleza, ensinei lá. A maioria das pessoas gostou. Aí teve uma pessoa que reclamou com o evento. Reclamou assim, olha, eu tinha meia hora falando nesse evento, diga-se de passagem. Olha, eu achei que ele não trouxe slides com dados científicos mostrando a validade de tudo que ele falou na palestra. Aí eu fui ver depois, eu perguntei pro evento, porque isso é um feedback que eu não costumo receber, só assim, sempre só elogio. Eu perguntei, tá, mas quem que deu esse feedback? Foi a palestrante que falou antes de você, ela assistiu sua palestra. Meu amigo, você acha que eu vou ouvir feedback de outro palestrante, meu amigo? E isso é um erro, inclusive, de profissionais liberais, de empreendedores, de empresários, que querem se posicionar no digital e eles querem agradar os concorrentes ao invés de agradar o público-alvo deles. Médico é doido pra fazer isso. Médico e advogado.
nutricionista também, psicólogo, mas vamos focar, por exemplo, no médico. O médico vai lá no digital, aí ele quer falar pomposo, técnico, para agradar os professores da faculdade, os pós-doutores e gente que nunca vai comprar ele. Aí vem aquela médica que fala de forma simples, na linguagem das pessoas, que compartilha conhecimento de um jeito diferente. Aí sabe o que vai acontecer? Eu tenho alunas médicas que faturaram 8 dígitos no digital, justamente porque entenderam isso. Aí ela vai lá, ela consegue muito dinheiro, muita prosperidade, muitos seguidores, e os outros médicos denunciam ela no CRM, no Conselho de Medicina. Então não queira ficar agradando os seus concorrentes. O concorrente ele quer que você se exploda. Ele vai te denunciar no conselho na primeira oportunidade. Foca em quem vai colocar dinheiro no seu bolso. E para isso você tem que falar de forma simples. E por falar em concorrente, a palestra do Giovanni é terrível. Bosta, meu Deus, coisa horrível. Não posso nem falar que eu já participei dela. Tava lá. Mal sabem que a gente é parceiro de negócios. E já que a gente tá nessa temática de oratória, todo mundo quer ser palestrante, né? E tá no imaginário coletivo que o palestrante trabalha pouco. Né? Que o palestrante só chega no palco com uma horinha de palestra, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais. Mas é muito mais do que isso, a gente já vem falando aqui. E às vezes a pessoa nem dicção tem para falar em público normalmente, para falar com as pessoas. Eu acho muito engraçado, tem uma mentora de palestrantes que é a Branca Barão, adoro a Branca, beijo. E aí ela tava respondendo uma caixinha, e na caixinha tava assim, eu tenho medo de falar em público, como faço para ser palestrante? Ela tava respondendo honestamente. E aí eu pus na resposta do story e falei, brother, eu tenho medo de voar, por que eu quero ser piloto, desgraça? Não, eu tenho medo de falar em público, quero virar palestrante. Tá bom, dá pra corrigir o medo de falar em público? Dá. Mas por que a pessoa quer ser o bagulho que ela tem medo? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas não entra na minha cabeça. Cara, tem tanta coisa que você pode ser, vai ser um negócio que você não tem medo, cacete. Agora sim, depois que eu já destilei o meu ranço, dicção. Que dica você daria pra dicção? Se quiser comentar meu ranço agora, mas pode antes de eu comentar. falar da dicção, voltando pro Dale Carnegie, o Dale Carnegie falava exatamente, faça aquilo que você tem medo. Sério? Porque fazer o que você tem medo é a melhor forma de destravar. Então, realmente, o exemplo que você deu do avião, poxa, talvez não seja interessante perseguir essa carreira, né? Mas olhando para o palestrante, vamos olhar não só palestra, mas vamos olhar a comunicação como um todo. Porque o medo de falar em público vai te impedir de subir no palco, mas vai te impedir de fazer lives, vai te impedir de compartilhar o seu conhecimento em qualquer lugar. E um problema que a gente tem no mundo hoje é que as pessoas com bom conhecimento e com bons princípios estão travadas e a gente tem pessoas compartilhando produtos duvidosos, bet, aposta online, todo aquilo lá que a gente já sabe e que tem uma comunicação completamente destravada. E qual que é o problema disso? O problema é que nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação e pessoas com más ideias e uma boa comunicação. Então, qual que é sempre o movimento que eu tento gerar nas pessoas? Você que tem um bom conhecimento e não está compartilhando, você está matando pessoas. Porque por você não estar compartilhando seu conhecimento, por mais óbvio que você acha que ele seja, tem gente que precisa dele. E tem gente ruim falando o contrário e disseminando E tem gente mentiras. pior cobrando mais caro para prejudicar os outros. Por quê? Porque você não tá lá. Então, eu diria assim, olha, se você tem um conhecimento que vale a pena ser compartilhado, lute contra o medo de falar em público, e esse medo de falar em público, a melhor forma de perder o medo de falar em público é simplesmente falando em público. Parece meio idiota Parece falar piada, né? Mas é verdade. mas o nome disso é dessensibilização. Existe a zona de conforto e a zona de estresse. E na zona de conforto, imagina, uma pessoa que tem medo de falar no palco, mas tá falando com a mãe, com a amiga, a gente fala normal. Porque é a nossa zona de conforto. A zona de estresse é aquilo que a gente não está acostumado. Então, quando a gente vai fazer isso, libera muito cortisol, adrenalina, nubla o neocórtex. Isso vai fazer a gente ter branco, vai fazer o coração acelerar, quase sair pela boca, tremedeira, suor, boca seca. Então, tudo isso é a reação automática de luta ou fuga. Porque, a gente já falou dos dois cérebros, o cérebro primitivo teme o que é desconhecido. Então ele fala, pô, falar em público, acho que isso aí é tão perigoso quanto enfrentar um tigre. E aí ele não sabe que não é assim, porque ele é limitado no processamento. Então ele libera a reação automática de luta ou fuga. Agora, quando você vai lá, enfrenta, fala, você vai começar a ter a dessensibilização. Seu cérebro primitivo vai ver que falar em público não é uma atividade que você pode ir tão mal a ponto de morrer,
vai perceber, caramba, falei, sobrevivi, colhi os louros disso, porque É gostoso. agora as pessoas estão me notando, eu tô tendo oportunidades. Peraí, isso é bom, na verdade. Aí você ressignifica esse medo de falar em público e vai ter muitas benesses. Tem um dado que eu gosto muito, que é 85% de todo o resultado financeiro que a gente tem na vida. Então imagina, 85% de toda a grana que a gente tem na vida inteira é a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança e respeito. Isso é network, isso é rapport, isso é comunicação. Agora imagina que você se deixa levar pelo medo de falar em público, você vai se tornar aquela pessoa demasiadamente técnica, que faz muito bem o seu trabalho e que provavelmente você vai trabalhar para uma pessoa que não é tão boa tecnicamente como você, domina a comunicação, por isso faz a ponte entre os clientes e você e ganha muito mais dinheiro trabalhando menos. Exato. E você fica lá frustrado. Convencido ao vivo. Gostou da linha não, argumentativa? Não, faz sentido. Porque eu meio que peguei uma raiva, porque, pelo menos pra mim, não foi fácil me tornar palestrante. Cara, perdi dinheiro pra caramba, ninguém nunca pegou na minha mão pra me mostrar. Na verdade, acho que o seu lance é de quem quer viver de palestra sem ter sofrido o processo. Não só se fácil. Eu até sou contra esse negócio que tem que sofrer pra ganhar. Minha mãe é muito assim, adoro minha mãe, pelo amor de Deus. Não, porque de fato existe. Tem gente que quer ter palco sem ter história. Exato, não dá. Que é aquele empreendedor de palco, né? A pessoa não tem vivências de fato, aí ela já quer pular o processo. Ela quer, tipo assim, quero palco. Mas o palco é a última etapa do processo. Você tem que ter uma jornada. Um líder, ele só consegue levar as pessoas até onde ele já foi. Então, quando que você sabe que você tá na hora de ensinar as pessoas? Quando você tem um resultado. Exato. Porque você só pode ensinar as pessoas até onde você foi. Se alguém chegar pra mim, Giovanni, me ensina a ter 1 milhão de inscritos no YouTube, eu falar, não, porque eu só tenho 600 mil. Assim que eu bater 1 milhão no YouTube, eu te ensino. Então, primeiro tenha resultado. E depois você vai palestrar. E até um caminho que eu falo para mentoria para alguns palestrantes que me procuram, e eu defini valores e tudo mais, depois daquela conversa que a gente teve. E eu falei, não, eu vou monetizar o meu networking. Então a minha mentoria não vai ser técnica como a sua mentoria, que vai ensinar como que eu vou me destravar, como que vai melhorar a dicção, como que eu vou construir a palestra. Eu vou fazer a mentoria para quem já sabe fazer isso e não está conseguindo se vender. Porque foi aí que eu tive problema e é aí que eu consigo ensinar. E aí eu coloquei um valor de 5 dígitos, quase chegando nos 6 dígitos. E quando eu consigo fazer isso porque eu passei pelo processo, né? E eu falo para esses mentorados o seguinte, eu consigo te falar como que chega aqui, porque eu passei por isso aqui. Agora, você vai contratar um mentor que não chegou aqui para te ensinar a chegar aqui, vai ser, é o que fala a Bíblia, né? Um cego guiando outro cego. E você vai chegar em lugar nenhum. E aí, voltando lá para a comunicação, eu sempre falo... A dicção a gente não falou, mas... Não, eu vou chegar na dicção. Acho que a importância da comunicação, um exemplo que eu sempre uso... por exemplo, agora eu fui treinar o pessoal do Salinas Maragogi e a gente teve um módulo de comunicação e eu sempre falo para eles, a comunicação é o único jeito de colocar o que tá dentro para fora. O único jeito de você pegar suas ideias e colocar para fora, seja por linguagem de sinais, gestos, inglês, japonês, húngaro, cacete que seja, é por meio da comunicação. E a comunicação não é sobre você falar o português correto, o inglês correto, é sobre você se fazer entender. Nossa, eu super concordo. Tem gente que coloca uma ênfase desproporcional e desnecessária em norma culta, como se comunicação fosse usar corretamente a língua portuguesa nas suas nuances e minúcias, sendo que se você pegar a pessoa que mais sabe de língua portuguesa no Brasil e ela for falar uma palestra de 1 hora, ela vai cometer algum deslize e tá tudo bem. Engraçado, eu tava vendo meu vídeo de anúncio de palestra, que é aquele resumão. Cara, numa das partes do vídeo eu faço um erro tão grosseiro que eu falo, eu tinha que usar o verbo no singular, e como a palavra seguinte era no plural, mas o verbo tinha que concordar com a palavra, com o verbo anterior, eu coloquei no plural. E eu decidi não tirar, porque era uma parte super importante da mensagem. Eu acho que é importante o português, a regra ortográfica gramatical, como, por exemplo, você faz um texto gigantesco e não coloca vírgula. Puta, aí não dá pra entender o que você tá falando. Agora, se você se faz entender, claro que o erro às vezes pode te levar a minar sua autoridade. Então você tem que entender aonde você tá, qual é o seu público, com quem você tá falando, mas geralmente um erro é perdoável. Eu espero que os meus clientes me perdoem, porque o meu vídeo ficou excelente e vai com esse erro mesmo.
Agora, dicção. Tem um erro que eu sempre cometia, cara, até que alguém me corrigiu no Insta, eu falei, não é possível. Quando eu tava entre 1 e 2 milhões de seguidores, sempre que eu batia 1.1, 1.2, 1.3, eu postava um post lá comemorando, certo? Uhum. Aí eu colocava assim, 1.3 milhões de seguidores. Aí alguém comentou assim, não, é 1.3 milhão. Aí eu, não é possível. Aí eu fui pesquisar, cara, é 1.3... Cara, me dava uma agonia. 1.9 milhão de seguidores, tipo, parece que Dói, né? Dói falar. Dói. Aí eu, finalmente bati 2 milhões pra poder usar no plural. Não é nem por nada, né? Nem pelo número, é só pra poder usar o plural. Vamos lá, dicção. Dicção. Produção. Tem uma caneta por aqui em algum lugar? E agora vocês vão conhecer a nossa produção. Se tiver 2 canetas, melhor ainda. Tem que ser azul. Brincadeira. Tem que ser glitter. Não precisa funcionar, não. É só a caneta. É. Ele tava testando a caneta. Não precisa de papel. Não precisa de papel. Só caneta. Joga aí. Eu pego. Ah, porra. Bom. Joga mais uma. Tá, ele vai pegar. Começa com a sua aí. Então é o seguinte. Essa caneta aqui que a produção deu. Asga Brindes. Legal. Ó. Os caras ganharam uma publi de graça. Do nada, né? Pô, a publi no cara, 2 milhões de seguidores, aleatoriamente. De graça. Aí os caras vão cortar isso, fazer tráfego pago. Eu não dou essa sorte. Caraca. Ah, porque você não tem uma caneta escrito Bruno Al. Porque senão. Nossa, Bruno Al. Gente, isso que eu tenho em minhas mãos é o instrumento mais poderoso para transformar sua comunicação. Tudo que você precisa é de uma simples caneta, nada mais. Então o que você vai fazer? Inclusive as fonos me odeiam por conta dessa técnica aqui. Olha a caneta que eu ganhei. A sua não é Asga. A minha caneta tá estourada. A minha é Asga, a dele é... É bique de uns 12 anos atrás. Nossa senhora. É. A gente continua na publi da Asga. Exatamente. Mas é o seguinte, as fonos me odeiam por causa dessa técnica. Eu amo as fonos. Se você tá vendo esse vídeo, coração coreano pra você. Eu amo as fones, só que as fones me odeiam. E por que elas odeiam? Porque essa técnica muito simples vai destravar a comunicação de muita gente. Que é o seguinte, você vai pegar essa caneta. Tem que ser Asga. Não, brincadeira. Do nada. Você vai pegar essa caneta. Acho que vai ser até mais fácil fazer com a sua, porque essa aqui tá dura. Ficou com inveja. Vou ter que fazer com a bica aqui mesmo. Então, ó, você vai pegar uma caneta. Você vai colocar na boca assim, ó. Não precisa morder com força, tão pouco é de lado. Pelo amor de Deus, que de lado pode causar lesão na ATM. Então você vai pegar de frente, colocar assim, e aí falar 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando para ser compreendido. 1, 2, janeiro, fevereiro. E assim, quando você tirar a caneta da boca, a sua dicção vai estar muito melhor. Porque você se forçou a ativar a musculatura e articular bem as palavras. Você tá pausando a sua Asga, por quê? Você vai fazer comigo. Vamos fazer Vamos lá. então. Coloca aqui. Quando eu falar já, a gente vai fazer meses do ano, tá bom? Ok. Então, 1, 2, 3 e já! Cadê? Vamos lá. Aí você Eu confundi, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, exagera. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tira a caneta. Agora fala assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você vê que flui? Então isso é inclusive uma dica. Quiser usar a técnica da caneta sempre antes do podcast, de uma live. Gente, isso aqui é ouro, é matador, é magnético, é instantâneo e é de graça. Então tudo que você precisa é de uma caneta. E é um oferecimento de canetas Asga. Por que as fonos me odeiam? Uma vez as fonos falaram, não, mas se você tiver com a mandíbula quebrada, vai fazer mal. É claro, tipo, isso aqui, em condições normais, temperatura e pressão, isso aqui funciona, gente. Você tem que andar na roda do dia, mas se tiver com a perna quebrada, não anda. É tipo isso. Maravilha. É tipo assim, vou te ensinar a fazer a rosca direta. Mas se você tiver com o braço quebrado, for fazer a rosca direta. De novo a gente cai no ser humano, né? No ser humano no negativo, não tem problema. Cara, legal que essa técnica da caneta e outras técnicas de dicção eu aprendi no lugar mais improvável que você possa imaginar. Na prisão de Alcatraz. Não. Tá bom, você é muito criativo. Mas eu era testemunha de Jeová. É mesmo? Então eles tinham... E aí... Os meus sogros são. Pergunta pra eles sobre o manual de oratória deles. Sim, eles têm um manual de oratória, é muito top.
animal. Acho que se chama Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático. Eles até trocaram já, mas o novo não é bom. É um livro vermelho, e aí você tira toda a parte religiosa, que é religiosa, tá tudo bem, e você foca na parte de comunicação e oratória. Cara, as Testemunhas de Jeová e quem se formou em oratória por lá, e é a minha escola de oratória, você vê que não é uma oratória evangélica e nada contra os evangélicos, né? Mas não é aquele estilo de fala evangélico. The King, The Power. The King, The Power Descending. Vamos falar de Miguel hoje, será? A gente tentou evitar, hein? E é uma oratória mais facilmente comprada pelo corporativo. Você vai pegar o Miguel, um pastor que não seja o pastor... Qual que é o nome aquele pastor de cabelo branco? Genial. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Tá. Ele não tem uma oratória tradicional evangélica. Mas a oratória tradicional evangélica, ela é mais carregada, ela é mais pesada e tem uma entonação diferente. Mas lá você aprende desde os 5 anos de idade uma oratória que é mais parecida com a oratória corporativa. E dentro desse manual tem articulação clara, como usar o microfone, que o microfone não é para usar aqui em cima. Inclusive, só um comentário, João Kleber mandou um áudio. Eita, nós! Você tá preparado para ouvir o áudio do João Kleber? Senhor, vamos a este corte. Agora, você, editor, você coloca aquela coisa lá que a gente falou agora há pouco. E agora, João Kleber respondeu. E neste momento, você vai ouvir o João Kleber falar. Para. Vai. Na verdade, eu vou fazer o vídeo aqui, o áudio do João Kleber, só no final do episódio. Então fica até o final, senão você vai ficar sem o João Kleber. Maravilhoso. Então, no final, não pode esquecer, hein? Se esquecer, ferrou. Produção, lembrem a gente. Lembra a gente do áudio do João Kleber. Então, continuando, esse é ele deve estar disponível na internet de graça. Eu acho que eu já dei uma analisada nesse material, mas vou me debruçar com mais carinho. É muito legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente começou a falar da parte técnica, né? A gente foi muito rápido. Gostei porque o podcast vai levando a gente para caminhos que a gente não imaginava que a gente ia chegar, tipo o áudio do João Kleber. Você não tinha isso na sua mente, né? Como que é uma competição de oratória? Porque não é subjetivo demais para ter uma competição? Porque, eu vou te dar um exemplo. Em alguns eventos, você ganha o prêmio de o melhor palestrante do evento, segundo melhor, terceiro melhor, top 10, top 5, top 2, top 1. E é muito subjetivo. Às vezes eu ganhei top 1 e eu achei que tinha um cara lá que era melhor que eu. Às vezes eu ganhei top 5 e eu achei que eu era o melhor. Como funciona uma competição de oratória? Como você foi parar numa competição de oratória? Então, ninguém acorda e fala assim, acho que eu vou ser campeão de oratória hoje. O truque é comprar o juiz. Não, brincadeira, vamos lá. É subjetivo, assim como concurso de beleza, Miss vai ser subjetivo, The Voice. Pô, por que um cara ganhou e outro não? A gente tem uma banca de juízes para diminuir a subjetividade. Então, peraí, se tem 10 caras julgando, 9 acharam que esse ganhou e 1 achou que esse ganhou, então, na sua subjetividade, houve ainda assim uma tendência. Mas o campeonato de oratória, ele é muito legal porque é um jeito de gamificar o aprendizado da comunicação. Então você tá ali num ambiente que o propósito é de fato dar um show da oratória. Você pode ir desde o lado do humor até o lado de emoção. Tem concursos que são específicos. Eu, por exemplo, quando eu fiz parte dos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso, eu participei e ganhei prêmios em concursos de oratória de improviso de humor em inglês. Então eles têm várias subcategorias. Daí eu me inscrevi, eu quero discursos de humor em inglês, eu quero discursos de improviso em inglês. Então tem aquele lá que é basicamente você fazer um stand-up. Tem um discurso que é mais livre, que daí você pode optar por ser mais emotivo, por contar uma história engraçada, você escolhe. Mas daí tem a banca de juízes, mas a grande coisa bacana assim do campeonato é que você faz um campeonato, principalmente de improviso. Esse é o mais divertido. Porque o campeonato que tem o discurso preparado é quando você escolhe o tema, você roteiriza, você ensaia, você treina, e você vai lá e dá o melhor da sua vida, como se fosse uma palestra. Top. Então imagina que fosse um campeonato de palestrante, só que de 5 minutos. O mais top mesmo é o de improviso. O de improviso é quando você recebe um tema na hora, você tem só 30 segundos pra pensar, você tem que dar um discurso incrível de 1 a 2 minutos. Só que você imagina que você tá concorrendo com vários outros oradores incríveis, tá todo mundo dando um show, e você tem que dar o seu melhor. E aí a banca vai falar, quem foi melhor aqui no uso da comunicação, desde interação com a plateia, de
Atingiu o objetivo que se propôs? Se era pra emocionar, emocionou? Se era pra fazer rir, riu? Linguagem corporal, não cometeu vícios de linguagem? Se movimentou bem, gesticulou bem, postura? Então, a gente analisa alguns critérios. E aí eu queria fazer um desafio com você. A gente vai fazer um mini campeonato de oratória. Aí se eu for mal, vocês cortam, hein? Boa. Ó, eu vi que tem os símbolos do Reclame Aí. Reclame aqui atrás de você. Pega aí. A gente vai fazer o seguinte. Assim que eu cheguei aqui no podcast, eu vi isso e falei, Olha não, o que eu me proponho. temos que fazer. Então é o seguinte, vamos deixar aqui mais ou menos na ordem de emoções. O azul é o felizinho. Vai deixar de feliz? É que É, eu não tenho justo feliz. Mas vamos começar então. O amarelo É verdade. é isso mesmo. O azul então, feliz. Feliz. O amarelo, tanto faz, né? Ele tá meio entediado, talvez. Entediado. Whatever. Isso aqui já tá meio puto. Isso aqui tá parecendo aquele divertidamente lá. É o da raiva. É o raiva. Mas esse aqui, ele tá roxo de raiva. Esse aí. aqui, ele tá furioso. Sou eu com o cara lá que tinha medo de falar em público. Ele tá rangendo os dentes. Foi mal. Ó. Como é que é a cara desse aqui? Faz aí. Como é que é a cara desse? Não, Acho que é um pouquinho mais. Isso. Esse aqui. Esse aqui. Vamos deixar esse mais feliz. Como se fosse feliz, né? Pra ter um contraste melhor. Top. Então é o seguinte. O nosso desafio vai ser... O Bruno vai começar a contar uma história. Você vai começar a contar uma história sua mesmo. Qualquer história que você quiser. E aí, eu vou te dar uma emoção. Vou mostrar que é emoção. Aí você vai ter que ativar essa emoção na hora. Só que essa emoção você vai ter que fazer realmente característica. Então, você vai dar uma exagerada. Tá. Não adianta fazer só a cara, a energia, Eu a tenho que postura, fazer essa emoção. o tom de voz. Exato. Mas lembre-se, é mergulhar nisso. Então, é desde da postura, a expressão facial, o tom de voz, o volume. Você vai mergulhar na emoção. Tá bom. Tá bom? E aí é um desafio mesmo. Se não fizer sentido, não fez sentido. Mas a ideia tem que ficar muito claro, tá bom? Tá bom. Que você tá na emoção. Então vamos lá. Pode começar a sua história. Normal. Era uma vez um profissional de marketing que vivia uma vida tranquila, agradável. Ele era formado em engenharia de computação, mas ele não estava muito tranquilo com o que ele fazia. Entediado. Era uma vida chata, era uma vida infeliz, mas ele ganhava dinheiro, e ganhar dinheiro tá bom. Mas era ganhar dinheiro sem propósito, era ganhar dinheiro... Feliz. E aí um dia ele decidiu mudar sua vida. Ele resolveu largar tudo e virar palestrante. Um cara muito louco que decidiu apostar na felicidade, porque ele acreditava que gente feliz dá lucro e não enche o saco. Com raiva. Mas mesmo assim, ele encontrou gente muito impossível no meio do caminho. Exagera mais. São pessoas odiosas, pessoas que faziam de tudo para que ele tropeçasse, pessoas que davam dicas erradas, pessoas que se metiam no caminho dele, pessoas que de propósito faziam ele não vender, pessoas que podiam ajudar e não ajudavam. Eram verdadeiros demônios na terra. Pessoas desgramadas, Feliz. mas que no final ele acabou encontrando a felicidade fazendo o que ele faz e palestrando em diversas empresas, impactando milhares de pessoas pelo mundo, pelo Brasil, pela Europa, pelos Estados Unidos. Palmas! Uau, hein? Olha essa performance. Não é divertido? Legal. Então isso aqui poderia muito bem ser uma dinâmica de um campeonato de oratório. Então, você percebeu que legal? Isso aqui foi um jeito da gente treinar as emoções. Você foi obrigado a mudar a sua energia arquetípica no momento da palestra. Agora, imagina que todo mundo que tá vendo isso aqui domina de fato isso. E aí você vai ter o segredo para falar bem. Você vai perceber que todo cara que tá brilhando no palco vai ter uma hora que ele vai estar falando muito puto. Vai ter uma hora que ele vai estar super feliz. Vai ter uma hora que ele vai mudar o tom de voz. Não precisa de que já tá hora que eu já falo bem. Então, quando você vai transitando entre essas energias, você tem essa senoide emocional, esses altos e baixos, fica muito magnético. Fica muito interessante. E você é o contrário de monótono. Tem gente que é monótono, monotom, um único tom, e tem gente que é inexpressivo. Agora, se você é uma pessoa expressiva e que contagia as pessoas usando esse tipo de arsenal de oratória, de espectro de emoções, você vai se dar muito bem. Cara, isso aqui foi uma verdadeiro show de emoções. Gostei da dinâmica. Você pode fazer essa brincadeira aqui com todo convidado que vier, você dá esse desafio. Cara, gostei. O cara chegou aqui, o cara já virou entrevistador. Tem que fazer uns episódios de você como co-host do Era Uma Vez Podcast. Pra gente finalizar... A gente chama o Miguel Oliveira lá, aí eu faço o co-host desse. Pra ficar legal, você chama o Miguel Oliveira e o Pablo Marçal. Boa. Nossa, eu vou ficar muito feliz.
E o Thales, putz, chama o Thales Gomes. Nossa, eu vou adorar. Só que não. Tem um tema que eu acho que é... Que eu gosto quando a gente fala de oratória, que é vício de linguagem. Tá. Pra gente finalizar, qual que é o grande vício de linguagem que você acha que é o que mais as pessoas cometem? E, por exemplo, meu idioma nativo, obviamente, é o português, não é o inglês. Quando eu vou falar em inglês, por mais fluente que eu seja, entra um viciozinho de linguagem, entra Qual que é o vício que mais trava a comunicação? Depende da pessoa. Tem alguns que são os campeões. Né. Nossa, Tem gente que fala né toda hora. Né? Mano. Cara toda hora. Tá ligado ao final de cada frase. Tipo. Nossa, uma vez eu conversei com um amigo, ele... Não, porque nossa, toda hora. Então, qual é o seu vício de linguagem? Tem os vícios regionais, o sul vai falar daí. Então, qual que é o seu vício? Qual que é o grande truque para perder vícios de linguagem? Se você fizer isso aqui que eu vou te falar agora, você vai ter dominado a arte de falar bonito. O que é perder o vício? O primeiro passo é tomar consciência. Porque a gente comete o vício porque não percebe. Como que eu tomo consciência? Esse é o pulo do gato. Você vai ver os seus vídeos e ouvir os seus áudios, buscando especificamente vício de linguagem. Às vezes eu estou na minha mentoria de comunicação, que é online, e quando alguém vai fazer uma pergunta, a pessoa terminou de fazer a pergunta e eu falo assim: quando a gente disponibilizar a gravação, você vai assistir de novo e você vai contar quantos vícios de linguagem você fez nesses 20 segundos que você falou. Por quê? Porque esse é um exercício. O Kobe Bryant, que foi um dos maiores nomes de basquete da história, ele analisava incansavelmente as gravações dos jogos dele, o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, e você não vai analisar a sua comunicação? Então, ver suas lives, ouvir seus áudios, e tem uma técnica que eu adoro, que é o parceiro de responsabilização. Que é você chegar na sua mulher, no seu sócio, no seu amigo, chegar assim: olha, eu tô querendo perder esse vício, você também tá com esse vício, então sempre que eu cometer o meu vício, você me avisa, e eu te aviso também quando você cometer o seu. No começo vai ser chato, porque vai ser toda hora, e você vai bugar, você vai fazer assim, ó, parece que você não consegue falar sem um vício. É normal. Depois, com o tempo, você vai perdendo. O grande truque é adquirir consciência. Maravilha. Eu tinha o do né. Né? Eu tinha o eu falava 17 em 2 minutos. Eu nunca contei, mas quando eu tava lá eu tinha esse manual de oratória, um dia o feedback que eu recebi você fala muito né. E aí eu comecei a contar os nés, não vou lembrar agora, e aí ativamente começar a, pelo menos, segurar na hora de falar, dar uma segurada. Um dos melhores truques é justamente substituir pelo silêncio. O pessoal fala, mas o que eu coloco no lugar? Só pausar. Nada. É só pausar. Inclusive, pausa é uma coisa boa na comunicação. Porque dá tempo da pessoa digerir a informação. É o tempo do processamento. Numa palestra, se você falar que nem um desgraçado sem parar, primeiro que você vai cansar e a plateia também não vai gostar muito. Cara, deixa as pessoas absorverem o que você tá falando. É até maravilhoso. Pra gente finalizar... Antes do áudio você do vai João falar, Kleber. antes do áudio do João Kleber, me fala sobre o seu livro. Eu vou falar do livro. Ó, Sem esquecer. no momento que esse episódio está sendo gravado, já estamos em pré-venda do livro. O livro se chama Como Falar Bem e Ficar Rico. Disse não é nome de best-seller. Então, ó, o livro Como Falar Bem e Ficar Rico, ele teve um processo muito interessante de escrita. Durou 2 anos a escrita, porque eu não contratei ghostwriter. Eu escrevi cada vírgula, coloquei minha energia, minha atenção, meu carinho, meu amor em cada palavra do livro, porque realmente eu acredito em energia. E eu coloquei cada ponto, cada passo, propositadamente para você destravar, para você prosperar. Então tá um livro muito magnético, muito mágico, tem poderes esse livro. E, inclusive, eu tive que piorar esse livro de propósito. Já tinha visto alguém que piorou o próprio livro de propósito? Não. Porque eu tava fazendo um livro que falava sobre tudo, desde o básico de oratória a vendas, networking, palestras, digital, tudo, era a bíblia da oratória. Só que ele ia ficar muito grosso, e por ser mais grosso ia ficar mais caro, e nem todo mundo ia querer consumir aquele conteúdo agora. Por exemplo, eu vou ensinar sobre arquétipos na comunicação, sendo que a pessoa ainda não dominou dicção. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi deixar a proposta do livro mais simples, mais direta, mais pragmática, e sacramentar, cristalizar em pedra o passo a passo definitivo, que se você seguir, você vai falar bem e ficar rico. É só isso aqui. É o simples, é o feijão com arroz, o básico que funciona, tirar toda a encheção de linguiça, tirar tudo aquilo que é extra, e depois eu lanço um com esses pontos que não estão no livro. Mas vai lá, você vai ler o Como Falar Bem e Ficar Rico. Você vai, se você comprar na pré-venda,
que é entre 10 de junho e 10 de julho, você vai ter acesso à imersão, como Falar Bem Ficar Rico. Então você compra o livro e ganha imersão, tá bem legal. Então é só você me buscar lá nas redes sociais, é o Professor da Oratória, vai estar no link da bio, você pode me chamar no direct também. Se você quiser, além desse livro, posso dar umas indicações, pessoal. Por favor. Ó, assim, aqui a gente é abundante. Eu vou indicar, inclusive, outros livros que não são o meu pra você ler. Então, 4 livros pra falar... Ó, esse aqui vai ser um corte legal. 4 livros pra falar bem e ficar rico. Boa. Então, ó, se você ler esse livro, se você ler estes livros, a sua comunicação vai destravar completamente e você vai transformar essa comunicação em dinheiro, no bolso. Você vai prosperar demais. Então, 4 livros pra falar bem e ficar rico. Primeiro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, óbvio. Segundo, Como Falar Bem em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, também do Dale Carnegie. Terceiro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. E quarto, o meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico. Gente, o título do livro é literalmente Como Falar Bem e Ficar Rico. Você não vai ler essa coisa? Pelo amor de Deus. Então essa é a indicação de 4 livros aí. O cara é um marqueteiro ambulante. É Amém. por isso que tem 2 milhões de seguidores. Giovanni, a gente tá chegando ao fim da entrevista. É aquele momento que... Do para, né? A gente vai ter que parar. Se fosse no Jô, ia ter o... Mas vamos deixar o para pro final. Tá. Tá? Vamos deixar pro episódio 2. Não, a cara morre. E como esse podcast começou pra gente falar da experiência do cliente, né? Foi o pontapé inicial, a gente trouxe muita gente boa por aqui pra falar disso, pra falar de mercado, pra falar de mercado corporativo e tudo mais. A gente começou a olhar também pra experiência do nosso convidado. Então você viu quando chegou, tem um lanchinho ali, tem um suquinho, tem café, tem um monte de coisas. E a gente quer trazer uma experiência melhor pro nosso convidado. E por isso, para que você passe a lembrar da gente quando olhar para sua estante, talvez, quem sabe, do lado do seu livro, a gente fez para você de presente um mini professor de oratória. Nossa, não acredito. Giovanni Begossi, no Funko Pop do Era Uma Vez Podcast. Caramba, vocês arrasaram, gente. Que Até maravilhoso. com a máscara no ombro. Sim, gente. Olha isso aqui, ó. Olha só a máscara. Olha os detalhes. A caixa é maravilhosa. Porque vocês realmente deram gás aqui no design da caixa. Muito legal, né? Parece que isso aqui custou R$300 na ReHap. Caramba, que top, hein? Gratidão. Amei. Com certeza vai pro meu cenário do YouTube. Tamo junto. Valeu, querido. Espero que esteja à altura da sua magnitude. E agora... Finalmente. Será que... Nem a gente sabe, né? Já imaginou se ele mandou um... Não vou fazer. Vamos lá. Reze pra ser um áudio que valeu a pena esperar até agora, né? Ele falou, não. Ele revela um baita segredo aqui, né? Não, tô com diarreia. Então vamos lá. Giovanni, meu querido, tudo bem com você? Pessoal aí do podcast, forte abraço. Mas, ó, para tudo aí, hein, meu galera? Tamo nessa. Quando quiser me convidar, vamos aí, eu te explico melhor ainda como é que surgiu para. Parabéns, Giovanni, pelo teu sucesso, irmão. Oh, descolou o convite ainda. Esse aqui é o poder do networking. Muito Cara, foda. muito legal. O cara se convidou ao vivo. Vai ter João Kleber, vai ter para ao vivo. Caramba, cara. Aí esse eu venho de co-host. Aí a gente faz um episódio mega. Não, sério, vamos? Bora. Não, tá combinado, ó. A Grazi aqui da produção já vai. Você me passa o contato dele, se ele. Já deixou, né? Já deixou. Eu passo pra ela e vamos. Cara, vai ficar muito legal. Vai ser legal. Vai ficar muito legal. Cara, é legal que, assim, essa aqui é a terceira entrevista do dia e as 3 de hoje foram bem diferentes do que é um mercado corporativo. Agora a última, eu tenho que voltar pra casinha do mercado corporativo, eu tenho que voltar pro meio meu chato, corporativo, assim, né? Tipo, tudo bem. Não pode quebrar padrão. Exatamente. Não pode contar piada. Cara, o último, antes de você, foi o Ben Ludmer, que é comediante, então ele meteu várias piadas, zoou que a gente é gordo, é um negócio muito louco, e também não é mentira, né? Tem que falar a verdade. Giovanni, obrigado pela sua presença, Tamo cara. junto. Parabéns uma pelo honra podcast. estar com você por aqui. Qual que é a meta de inscritos no podcast? Cara, o pior é que é a produção que tá vendo isso, mas eu não sei quanto a gente tem hoje. Dá pra ver aí? Quanto a gente tem? Vai demorar muito pra ver, mas... Tá, mas diga aí a meta sua. Cara, até o final do ano, uns 10 mil seguidores tá bom até o final do ano. Ó, ele quer mais. Tá pouco. Ele quer mais. Tá pouco. Mas aí você tá participando. Pedir baixo, pedir alto é a mesma energia. Mete 1 milhão. Pronto. Por que não? 1 milhão. Vamos atrás. Eu acredito que a palavra tem poder. Então embora. Olha só os convidados que você tá trazendo. Me trouxe já, descolou aqui o João Kleber. Por que não?
Exatamente. Não sei se você sabe aquele podcast Café com Ferri. 300. 300. Tá. O podcast Café com Ferri, em menos de um ano, conseguiu mais de 1 milhão. Caramba. Pois é. Então a gente vai chegar lá. A gente tá melhorando alguns processos, a gente tá estudando thumb ainda para ver qual que funciona melhor, mas agora eu vou perseguir essa meta. O pessoal da Era se lascou, porque agora eu vou atrás de vocês que a gente vai pegar esse 1 milhão. Amém. Tamo junto, é assim que Giovanni, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar seu carisma aqui com a gente, todo o seu conhecimento. E você que nos segue aqui no Era Uma Vez Podcast, você que chegou agora, você que chegou quando a gente tem só 300 seguidores. Daqui a pouco você vai ver esse vídeo, a gente já tá com 1 milhão, não tá podendo sair na rua, é parado no shopping, essas coisas podem acontecer. Então, aproveita agora, manda mensagem agora, né? Comenta aqui embaixo desse vídeo agora, deixa o seu like e aproveita para curtir os outros vídeos, tem muito convidado legal e o Giovanni tá aí nesse hall da fama do Era Uma Vez Podcast. Mais uma vez lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente através de processos que melhoram a experiência do seu colaborador. Eu aguardo você no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.